Isaías 54, do 1º ao 8º, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Olha a palavra, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Dê um glória a Deus. A tua posteridade possuirá as nações. Dê um glória a Deus. E fará que povoem as cidades outrora assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdias eternas me compadeço de ti, diz o teu Redentor. Queridos, estamos ainda em meio à pandemia. A desinformação é maior do que a própria pandemia. Esses têm sido tempos difíceis, mas pela misericórdia e graça do Senhor, nós estamos superando e estamos vencendo. Dê um glória a Deus. Você imaginou como tem sido de 2020, 2021, 2 anos, e agora 2022, 2 anos passados, para aqueles que não têm a esperança em Deus, que não têm a comunhão com Deus, que não tem a prática da oração, da leitura da palavra, da oração para falar com Deus, da leitura da palavra para ouvir a Deus, a oportunidade e prática de estar numa igreja para ouvir e celebrar juntos aquele que reina. Que tempos difíceis para essa gente. Quantos escolheram dar fim à vida através do suicídio? Quantos se entregaram às drogas, a bebida e a outras práticas? Muitas perdas e insegurança em relação ao futuro. Precisamos lembrar todos os dias que a nossa esperança não está apenas na vida eterna em Cristo Jesus, mas também na promessa da presença acolhedora do Pai em todos os momentos da nossa vida. Glorifica aquele que reina. Temos muitos motivos para desânimo ao olhar o quadro local, federal e internacional ou mundial. A violência, o desemprego, a corrupção, a injustiça social, a manipulação ideológica, são alguns dos fatores que geram insegurança. Vivemos dias desoladores. Se permitirmos, o medo toma conta de nós, pois a sensação que o mundo nos oferece é de total insegurança. O ambiente externo parece que piora a cada dia.
E parece que nada e ninguém consegue proteger o ser humano. Tudo porque, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Essa ideia de jaz está submerso no maligno. Há uma ação muito forte, muito grande do diabo. E isso é mais um sinal da volta de Jesus. Essas pestes, todos esses distúrbios todos a nível mundial, isso só vem trazer mais confirmações da proximidade da volta de Jesus. A verdade é que se nos prendemos às condições naturais que vivemos, não faremos mais nada. Isso é fato. Além disso, armadilhas são preparadas pelo inferno para destruir a nossa casa, a nossa saúde, as nossas finanças e os nossos sonhos. Temos medo de sofrer, medo de outras pessoas, medo de perder o que temos e medo do desconhecido. Pessoas com medo tendem a construir muros, construir mecanismos de defesa, armas para se proteger desses perigos. Algumas estão mais propensas a se comportar de maneira agressiva. Algumas pessoas se afastam por causa do medo. Elas acabam adoecendo, elas não agem, elas não trabalham, elas param de sonhar. Outras são propensas a ficarem agressivas. Qualquer transtorno desencadeia explosões desproporcionais, reações impulsivas que não passam pelo crivo da razão e mostram que essa panela de pressão já ultrapassou o seu limite. E essas pessoas então ficam na defensiva, desconfiados, preocupados apenas em se proteger, em preservar e acumular bens para tentar se garantir. Outras pessoas ficam paralisadas diante da mínima ameaça, vivem encolhidas, trancadas emocionalmente, privam-se, e desta forma, do desejo mais essencial do ser humano, de amar e de ser amado. Preenche a sua carência afetiva com animais de estimação. A maior parte busca esquemas de fuga no ativismo, no trabalho, nas redes sociais, no consumismo, nas compulsões por bebida, comidas, remédios, pornografia, para citar algumas coisas. Demoramos a admitir que não temos controle sobre o nosso futuro, não escolhemos nascer, nem decidimos a hora da nossa morte, a menos que desistamos de viver, e que isso não aconteça em nome de Jesus. Queridos, diga: há esperança. Em Deus está a minha esperança. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, aquele que me guarda. Aleluia! O ministério salvador de Jesus, mencionado no capítulo 53 de Isaías, diz assim: porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso fala do ministério de Jesus, da crucificação de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. O primeiro texto que lemos, Isaías 54, é resultado de Isaías 53, que primeiro fala da obra de Jesus por nós. Neste capítulo Deus fala àqueles que o conhecem. No 54, aqueles, no próximo, no 55, aqueles que não o conhecem. A linguagem em Isaías 54 é simplesmente linda. Apresenta Deus como Criador, Redentor, marido e professor. Mas a linguagem predominante é de Deus como nosso amoroso marido. Portanto, primeiro, confie na fidelidade de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: confia na fidelidade de Deus. Ele é totalmente poderoso, diga, para te guardar, para te proteger, para te abençoar. A última palavra, diga, a última palavra a respeito da sua vida vem de Deus. E Ele te diz agora, preste atenção, eu estou te dando a oportunidade de profetizar. Toca nessa pessoa, olhe nos olhos dela e diga. E Ele te diz agora: assim diz o Senhor, eu é que sei os sonhos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro de esperança, de bênção, de graça e de vitória. Assim diz o Senhor. Recebe essa palavra. Então a primeira palavra é: confie na fidelidade de Deus. O versículo 1 de Isaías 54 diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O versículo 5 tem uma riqueza. Ele diz assim: pois o seu Criador é o seu marido. Isto é, ele não é qualquer um. Ele é o Criador do universo. Ele que te fez para o louvor e para a glória dele. Deus tem alegria em que você seja feliz, em que você seja abençoado. Deus te promete bênçãos. Deus te promete cuidado. Deus não te promete que você não enfrenta lutas, mas Ele te promete estar com você no meio das lutas, e as lutas servirão para o fortalecimento espiritual da sua vida, do seu caráter, fortalecer os seus ombros, e para que você aprenda a depender dEle, e ao depender dEle, você ore, busque, espere e receba da parte dEle a provisão, o cuidado, a graça, a bênção, e possa glorificá-lo por aquilo que Ele fez na sua vida. Glória a Deus. Ele é que te formou e te criou. Este é o seu marido. Essa é a linguagem de Isaías 54. Seu nome, Senhor dos Exércitos. Em algumas culturas, quando uma mulher se casa, ela passa a ter o sobrenome do marido. A pergunta é: você gostaria de ter o sobrenome de Deus no seu nome? Através de Cristo Jesus você já tem, porque você já é dele. Deus não nos convidou para ser uma esposa por causa da nossa beleza, do nosso talento ou da nossa inteligência. Quando Ele nos encontrou, éramos como uma mulher abandonada, aflita de espírito, ou ainda como uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, como diz o versículo 6. E depois que Ele nos tomou como esposa, não desempenhamos o papel mais importante que se esperava de uma mulher na época,
Por isso diz, ó estéril, você nunca esteve em dores de parto. Nos tempos bíblicos, não havia maior desgraça para uma mulher do que não ser capaz de gerar filhos para seu marido. E no entanto, diz Isaías, o Senhor ainda nos amou. Nós não somos como uma mulher desamparada, nós somos amados por nosso Deus. Aleluia! É por isso que o profeta diz, cante, ó estéril, e rompa em canto e grite de alegria, porque a sua vitória é chegada, porque Deus te comprou, te lavou, te transformou, te recebeu. Cante alegremente, porque você que não podia engravidar vai ter mais filhos do que aquele que teve muitos filhos. Isso fala de vida, isso fala de progresso, isso fala de prosperidade, isso fala de multiplicação. Tem vários sentidos, tem um sentido espiritual, de crescimento espiritual nessa palavra, mas também tem um sentido de conquistas físicas e materiais, mas também, para alguns aqui, tem um sentido de literalmente gerar filhos, e que quem quer essa bênção, que Deus te conceda essa vitória, em nome de Jesus. Amplie suas conquistas. O versículo 2 diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Isto é, você terá que ampliar a sua tenda para ter espaço para eles, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Deus está falando aqui, sim, de conquista, de estabelecer o seu reino, o seu governo, a partir da sua vida e da sua descendência. Aonde você for, aonde Deus te levantar, ali estará chegando o reino de Deus, transformando os ambientes, mudando as histórias, transformando as geografias, libertando os ambientes. Dê um glória a Deus. O dia que você entender que você não é qualquer pessoa, o dia que você entender que você se tornou filho, a linguagem aqui hoje é de esposa, marido e esposa, mas também há uma outra linguagem bíblica que é a de filhos. Isso é, nós nos tornamos filhos. O dia que você entender que Deus perdoou seus pecados, que você não deve mais nada, absolutamente nada a ninguém, que Ele pegou seus pecados e lançou no mais profundo abismo, e diz a palavra que como está distante o Oriente do Ocidente, assim Ele lança as nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. O dia que você entender a importância, quem é você, o dia que você entender quem você é em Jesus, que você é livre, que você é liberto, que você é curado, que você é abençoado, as feridas ficam para trás, você tira os olhos do retrovisor, você para de ficar coçando ferida, você passa a entender que você é a presença de Deus nessa terra. Entenda isso. Mas se você não entender isso, essa realidade espiritual não desce a você. Você vai continuar oprimido, vai continuar de cabeça baixa, vai continuar sofrendo. Está perdoado, mas continua sofrendo. É como alguém que herdou milhões de dólares e está lá na conta, e ele continua pobre, miserável, porque ele nunca foi lá sacar esse dinheiro. Você precisa entender que você tem direito a uma vida próspera, a uma vida feliz, a uma vida abençoada. E ainda que você enfrente lutas, você tem a garantia de que a vitória virá, de que Deus vai te honrar e que Deus vai estar com você no meio da batalha. Ele é o quarto homem na fornalha. O Senhor está dizendo, você vai esquecer da vergonha da sua juventude. O que é isso? Se refere a quê? A experiência de Israel no deserto, 40 anos no deserto. E Deus está dizendo, você vai esquecer desse tempo de dor, você vai esquecer desse tempo de escassez. Olha para mim, por favor. Você acha que Deus quer que você viva na escassez a vida toda?
não sou da teologia da prosperidade, que tem gente que ensina que só tem bênção o tempo todo, só riqueza o tempo todo. Não, eu sou da teologia bíblica, de que se você for fiel, Deus vai te abençoar, e que Deus tem prazer em abençoar os seus. Porque alguns pregam contra a teologia da prosperidade, mas se agarram à teologia da miséria, sem falar para o povo que eles têm direito à provisão, sem falar com o povo que eles têm direito à bênção, à prosperidade, a conquistas nesta terra. Então você esquecerá a vergonha da sua juventude. Dê um glória a Deus. Fala da experiência de Israel no deserto. Mas você também não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Foi quando houve um divórcio espiritual. Foi quando Deus virou as costas para o seu povo. Porque o povo, depois de estar na terra e ser abençoado e prosperar, viraram as costas para Deus, praticando todo tipo de pecado. E Deus mandava os profetas para confrontá-los, para chamá-los de volta ao caminho, chamá-los à reconciliação, ao arrependimento, e eles não obedeciam. E chegou o momento que Deus diz: vocês então irão para o cativeiro e vão passar 70 anos de muitas dores. Vão perder a autonomia, vão perder as terras, vão perder os bens. E isso aconteceu. Você esquecerá da vergonha da juventude, tempo do deserto, e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, seu exílio para a Babilônia. Quando Deus disse: por um breve instante eu abandonei, ele se referia ao cativeiro babilônico. Entretanto, contrabalançando qualquer dor que ele tenha permitido para o bem do seu povo, a promessa de Deus é clara: com profunda compaixão, eu trarei de volta, com bondade eterna terei compaixão de você. Versículos 7 e 8. As montanhas podem desaparecer, mas a minha fidelidade para com você não será abalada, nunca será removida a minha aliança de paz. Louvado seja Deus. Deus assegura a Israel, sua esposa, que em vez de guerra, pedras preciosas iriam rodear Jerusalém, e os seus filhos seriam ensinados diretamente por ele, o Senhor. Versículos 12 e 13 de Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, pois esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54, versículo 17. Deus tinha grandes planos para Israel após o exílio, mas depois do cativeiro babilônico, eles tornaram-se hipócritas e teimosos, e assim impediram que os planos de Deus se cumprissem para eles como nação. As promessas desse capítulo também nos pertencem. As promessas aqui são promessas de paz, prosperidade, proteção e de alegria. Qual é a palavra? Permaneça fiel em Deus. Tire os olhos das circunstâncias e coloque em Deus. A peste negra matou milhares de pessoas no mundo da época, especialmente na Europa. Esse tempo era tempo do ministério de Martim Lutero. E ele escreveu uma carta a um dos seus pastores, orientando, e ele disse assim: vou tomar os cuidados que precisa tomar. Estavam milhares morrendo e as pessoas iam caindo para as ruas afora. Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, ou até fotos da época, documentos da época. E o povo ia sendo só carregado, caía morto de uma vez só, era uma doideira, uma loucura. E ele disse assim: eu vou fazer minha parte, eu vou me cuidar, mas eu vou tocar minha vida para frente. Aí ele diz assim: mas se alguém precisar da minha intervenção, eu também não temerei ir, porque eu confio na fidelidade de Deus. Deus vai me guardar e eu vou continuar tocando a minha vida. Aí ele diz assim ao final da carta, ele diz: por um lado eu não vou tentar a Deus, mas por outro também eu não vou paralisar. Em outras palavras é isso que ele diz: eu não vou paralisar a minha vida com medo desse mal,
porque creio no cuidado e na fidelidade de Deus. Na prática, o povo no Brasil teve que fazer isso, e continua tendo que fazer todos os dias, porque para os europeus ricos, podia ficar em casa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas para o povo que tem que colocar comida dentro de casa todos os dias, tem que pôr a confiança em Deus, se levantar e ir, e enfrentar. E esses a morte não os vence. Bendito é o nome do Senhor. Porque o que mais mata é o medo. Então a palavra de ordem é: encha-se de esperança. Diga para quem está do seu lado, olhe para essa pessoa e diga: 2022 está só começando. 2021, 20 e 21 passaram. Tira os olhos deles, olhe para frente, diga com esperança, diga assim: que Deus te guarde, que Deus te proteja, mas que você não pare, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus continua sendo Deus, e as maiores conquistas, e as melhores conquistas, é para a sua vida, nesse tempo, se você crer, e se você descansar, e confiar em Deus. Esperar em Deus é confiar na sua promessa de estar sempre conosco. Esta esperança não é, ou essa espera não é uma atitude passiva, acomodada ou resignada. E aí? Estou esperando em Deus. Não dá um passo, não age, não luta, não se levanta, não rompe. Na verdade está mais esperando a depressão do que em Deus. Está esperando a depressão ao invés de esperar Deus. Pelo contrário, essa esperança trata-se de uma parceria que nos leva a fazer o melhor para usufruir, multiplicar e compartilhar os recursos que Ele nos confiou. Significa viver ativamente o presente e cultivar a esperança, sabendo que o mal já foi vencido na cruz e por isso ele não prevalecerá. Ouça isso, por favor. Ter esperança não é ser otimista, achando que as coisas vão melhorar. É o contrário. Como diz o filósofo Rubem Alves, de forma poética, assim se expressou: otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. A esperança é quando sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Glória a Deus. Isto é, o mar não está para peixe, mas eu vou lançar a rede. Lá fora está tudo seco e está tudo árido, mas aqui dentro tem vida, aqui dentro tem esperança, aqui dentro tem graça, aqui dentro jorra o rio de água viva. Aleluia! Nossa esperança não depende das circunstâncias. Você pode dizer isso? Minha esperança não depende das circunstâncias, mas da ressurreição de Cristo que confirmou a sua vitória. Devemos nos desarmar e nos render a Deus na convicção de que Ele nos trata de acordo com o seu amor e não de acordo com o nosso medo. Assim poderemos ter a coragem de afirmar, como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer, quando estava na prisão, na Alemanha, confinado ali, junto com milhares de outros judeus, ele disse assim: Deus é um Deus de amor, mesmo quando à nossa volta nós vemos apenas ódio. Ele não permitiu que o ódio que estava lá fora entrasse no seu coração.
quando descobrimos que nada pode nos separar do amor de Deus, nós podemos encarar o medo de perder o que já temos e o medo do desconhecido e transformá-lo em coragem de acolher com fé o futuro, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esperar em Deus é sair dos nossos esconderijos para encarar a vida de peito aberto, na certeza de que temos em Deus os recursos para não apenas superar a adversidade, mas ser fonte de consolo e de esperança para a vida de muitos. Renovados pela esperança, resistimos à tentação de fugir ou refugiarmos numa atitude egoísta, para nos tornarmos agentes de transformação. Como pontuou bem o teólogo Santo Agostinho, a esperança tem duas filhas lindas. Anota aí. A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ajuda a mudar essas coisas do jeito que elas estão e transformar tudo isso em bênção. Louvado seja Deus. O que fazermos? Servir aos outros com alegria. Isaías 32, versículo 2 diz: cada um será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto, assim será você. Essa palavra é para quem? Essa palavra é um desafio para todo o povo de Deus, para aqueles que se dizem povo de Deus, para que eles andem com Deus para valer no ano de 2022, porque se você levar Deus a sério, como? Leitura da palavra, muita oração. Pare de perder tempo com selfies, pare de perder tempo com redes sociais, dando kkk, pare de perder tempo. Você pode rir? Pode. Você pode estar nas redes sociais por algum tempo? Pode. Nós não podemos é passar a maioria do nosso tempo nessas coisas. Senão nós vamos ficando banais, senão nós vamos ficando fracos. A luta vem e vai nos derrubar. Tudo isso faz parte de um grande plano da nova ordem mundial. O que é? As pessoas ficarem bestas, elas pararem de lutar. Engraçado, volto ao tema inicial. Na Europa está pipocando o movimento para tudo quanto é lado contra o passaporte vacinal, a obrigação do passaporte, contra a vacinação de criança. Para tudo quanto é país você está vendo movimento. No Brasil, ninguém fala nada, todo mundo igual um cordeirinho. Parece que nós perdemos a capacidade de indignarmos. Parece que perdemos a capacidade de questionar, de pedir discernimento. Será que a gente não entende que quando todo mundo, inclusive toda a mídia em peso, está dizendo a mesma coisa, é porque tem alguma coisa errada por trás? Ou será que a grande mídia quer o seu bem? Será que a vida toda tentaram, na verdade, foi nos manipular ou não? Corre nas suas veias o sangue do leão da tribo de Judá. Você é chamado de protestante exatamente por não aceitar o estado das coisas como elas estão. E eu lhe digo, pelo menos o mais importante, comece a orar todos os dias em relação a isso, pedindo que Jesus dê graça, pedindo que Jesus revele, pedindo que Jesus jogue por terra toda a obra do diabo, toda a dominação.
Ô bonito, ô bonita, você está batendo palma. Mas nós lançamos uma campanha aqui de 12 noites de oração às 7h30 da noite. E a maioria desse povo não está aqui não. Estamos orando 12 noites por 12 meses de bênçãos. A gente põe uma tela aqui com 20 e tantos pedidos de oração. Para a gente guerrear. Mas você não vem. Se você tem algum motivo justo que você não pode vir em uma dessas noites, pelo menos, isso é uma questão sua com Deus. Mas meu papel de profeta é levantar a voz e te confrontar. Ele me chamou para ser profeta, não me chamou para te alisar. Porque para alisar tem gente demais. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Romanos 12 diz isso. Eu quero terminar. Antigamente era muito mais simples ser um crente em Jesus Cristo. Sim ou não? Ou era crente ou não era assim? Vivíamos como uma linguagem binária. Ou éramos ou não éramos. Hoje, com a estratégia do capeta, a estratégia de Satanás, surgiram os crentes que são mais ou menos crentes, os que acham que são e não são, os que parecem ser crente, os que querem ser e não podem, os que dizem ser e são, dizem não ser e são, os que enganam, os que querem ser para não serem, espécies, subespécies, vertentes, escolas de pensamento, ênfases teológicas, movimentos. As igrejas perdem-se em 1000 facetas de um cristianismo absolutamente descaracterizado. E esqueci de falar ainda que tem um movimento dos desigrejados, diz que é crente, mas crente em casa. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Se é de Jesus, tem alegria de se reunir como povo de Deus. A igreja precisa estar junta, precisa estar unida. A solução para um crente legítimo é testemunhar de Cristo. Quer seja para crentes ou para não crentes, partilhar o plano da salvação, compartilhar o que Deus diz sobre o homem, sobre o pecado, a perdição, a vinda de Cristo, sua obra no Calvário, sua ressurreição, a necessidade de uma conversão, a confissão e o passo decisivo para a transformação. Engraçado, nessa estratégia do diabo de misturar, no Brasil ele começou com a Globo, nos Estados Unidos isso é mais antigo, que aí começaram a levar uns cantores gospel para cantar junto com os cantores do mundo, lembra? E a gente batia pau, louvado seja Deus. Estão cantando louvores a Deus na televisão. Hoje, eles estão cantando os hinos nos shows. Os caras estão lá, afogados na bebida, na droga, na putaria, tudo quanto é bagunça. Aí daqui a pouco eles cantam um cântico. Aí os desviados, que é uma quantidade enorme, quase a metade do público, chora. Encontrei Deus aqui. Um negócio só emocional. E o povo continua cada vez mais distanciando das coisas de Deus. A palavra não mudou. Quem quer entrar no reino de Deus, no céu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Não existe evangelho sem cruz. Não existe sem arrependimento. Fique em pé, por favor.